Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado através dessa programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com a temática Até os Confins da Terra e um subtema é Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aula passada nós comentamos sobre a igreja e o sustento missionário e nós traçamos um paralelo entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, né? A igreja de Filipos, uma igreja privilegiada que tinha como privilégio ofertar para missões, e a igreja de Corinto, insensível à obra missionária, né? Também nós aprendemos a investir na obra missionária de forma sábia e corretamente, e também olhamos para alguns princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Essa foi a lição de número 9 que nós comentamos, está no nosso canal para você poder desfrutar dela, tá? E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que é um tema muito desafiador para a igreja e para a obra missionária atual, que nós vamos falar sobre a janela 1040, né? Que é o desafio da janela 1040. E para comentar essa lição, nós temos aqui hoje a presença do presbítero Davi Brizotti. Paz do Senhor, irmão Davi. Sou o pastor Valcir, pastor irmão Rodrigo. Sempre bom voltar aqui e falar um pouco da palavra do Senhor. E é sempre bom tê-lo aqui, Amém, né? obrigado. Davi é um amante da palavra de Deus, né? Auxilia ali na Dequicisana e é um companheiro aí na área de educação. E hoje aqui pela primeira vez, né? Privilégio, né? Nosso obreiro, irmão Rodrigo, congrega ali no Jardim Planalto com o pastor Luiz Teodoro, né? Paz do Senhor, irmão Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor presbítero Davi. É um grande prazer, privilégio todo nosso estar aqui para poder estar falando sobre essa lição tão importante sobre a janela 1040. Tenho certeza que Deus irá abençoar poderosamente a vida de todos os nossos telespectadores. Glória a Jesus, né? A você, professor, superintendente, amante da palavra de Deus, que vai preparar essa lição, está inscrito no nosso canal, nós queremos pedir a você que convide mais alguém para assistir essa programação, nos ajude compartilhando, divulgando, pedindo para que seus amigos se inscrevam em nosso canal, pois o nosso desejo com essa pré-aula é levar um pouco mais de conhecimento para você que vai preparar a sua aula nesse próximo domingo. Então hoje a lição de número 10, a janela 1040, né? Eu quero pedir ao presbítero Davi para que o mesmo faça a leitura do texto áureo. Pois bem, texto áureo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. A verdade prática, cooperador irmão Rodrigo, por favor. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Os objetivos da lição: primeiro objetivo, conceituar a janela 1040. O segundo objetivo, pontuar os principais desafios da janela 1040. E o terceiro objetivo, elencar estratégias para alcançar países na janela 1040. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de número 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar propriamente no conteúdo dessa lição de hoje, a lição de número 10, o desafio da janela 1040. E nessa lição, a introdução nossa diz assim: nós vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, que é a janela 1040. Se você que nos assiste nunca ouviu falar em janela 1040, nós vamos hoje também explicar o porquê é chamado janela 1040. Acesse, tem o site do CEMIPA, nossa convenção, a CGADB, tem o site da Secretaria Nacional de Missões, que é o CENAME. Você pode acessar ali, você vai ter acesso, você vai poder acompanhar mais de perto e se sensibilizar com o desafio que é estar ali. Eu tenho algumas anotações que até estão no livro de apoio do professor, que diz assim: o berço das mais antigas civilizações do mundo está na janela 1040. As primeiras regiões geográficas da Terra, indicadas na Bíblia, no livro de Gênesis, estão no coração da janela 1040, onde o Senhor Deus colocou Adão e Eva, Gênesis capítulo 2. Olha que interessante, né? Foi dentro desse território que se levantaram e caíram impérios, foi dentro da janela 1040, onde se desenrolou quase todos os cenários da história bíblica, foi onde Cristo nasceu e viveu, foi nela o berço da igreja primitiva. E essa região viu cumprir centenas de vezes a palavra de Atos dos Apóstolos, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. E tantos outros. Então, dentro desse espaço chamado Janela 1040, tem toda uma história linda, e por isso eu acredito, comentaristas aqui, que o diabo age com tanta veemência, o inimigo luta para que a igreja não avance lá, porque ele sabe que é o berço de tudo, né? E agora, começando, nós vamos para o primeiro ponto, né? A batalha espiritual na janela 1040, e essa é uma batalha travada porque ela é verdadeira. Na nossa leitura bíblica em classe, ela vai fazer a tratativa, né, da guerra espiritual que Paulo elenca, né? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, vai tratar realmente de uma batalha espiritual, porque nós não temos que lutar contra carne e contra sangue, mas sim contra poderes, né, do mundo, da maldade nas regiões celestes, né? Então, nesse primeiro ponto, a verdadeira batalha, uma das razões pelas quais devemos estar focados na janela 1040 é que as fortalezas do inimigo estão incluídas nela. Está lá, fortalezas. Bilhões de pessoas que vivem na janela 1040 não só estão debaixo de enfermidades e pobreza e calamidade, mas têm sido impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Ou seja, países que são abertos ao cristianismo, que recebem a palavra de Deus, que recebem o missionário enviado por Deus, eles conhecem e têm a oportunidade de conviver com esse poder transformador. Mas dentro da janela 1040, esse poder transformador ele é impedido. Então eu gostaria de abrir esse comentário, né? Se vocês quiserem comentar algo nesse primeiro ponto aqui, sobre essa batalha espiritual. O presbítero Davi quer fazer algum comentário? Só vou terminar, o senhor está usando o terminar o meu assunto lá. Olha, a história diz aqui que elas são um exemplo claro de que temos em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ali, como foi bem colocado pelo pastor Valcir, é o berço de tanto do cristianismo, que é o berço do cristianismo, ali também na janela 1040, o berço do islamismo, do hinduísmo, do budismo, tá? Mas é interessante que nós, né, ocidentais, nós não vivemos a realidade daquele local, que é muito importante. Como eles vivem, como eles expiram a religião. Aí, como isso é algo cultural, não que nós não respiramos religião, é que nossa visão é diferente, né? A nossa visão ela tem outras influências, não que nós não somos religiosos, tá? Mas eles respiram isso, ao ponto que nós estamos vendo nesses últimos dias, né, esta batalha entre Israel e o Hamas. Eles, desde do seu nascimento,
eles são inspirados, orientados, educados para a guerra, para uma guerra religiosa, né, em que nós aqui no Ocidente nós não temos esse obstáculo, esse desafio. Mas nós temos que olhar realmente para a janela 1040 com uma ótica, ou com umas lentes, né, umas lentes do amor, uma visão mais apaixonada, para que essas almas venham realmente aceitar, né, que Deus, através de estratégias, de organizações missionárias, possa abrir mais. Derrubar essas fortalezas. Exato, essas muralhas. Isso mesmo. É isso aí. Rodrigo, algum comentário de início? Sim, pastor Valcir. Como o presbítero Davi ele disse, realmente fica um pouco difícil a gente contemplar essa questão da perseguição, essa questão do combate contra as outras religiões em relação ao cristianismo, porque o nosso contexto é outro, né? O Brasil é um país que tem aí quase 100%, a maioria da população é cristã, né? Então não tem esse embate, esse combate em relação comparado com os países que estão ali na janela 1040. E é interessante a gente pontuar também, pastor Valcir e presbítero Davi, que nós fazemos parte da igreja militante, né? Os salvos que ainda estão aqui nesse mundo. Já existe também a igreja triunfante, que são aqueles salvos que já partiram e estão com o Senhor e livres de todo tipo de mal. Então, enquanto a gente estiver aqui, enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a lutas, a embates, a perseguições, a sofrimentos, mas sabendo que Deus, Ele sempre estará conosco, conforme a sua promessa em Mateus 28, estaria conosco todos os dias até a consumação do século, né? E eu tenho algo a pontuar, pastor Valcir, presbítero Davi, queridos telespectadores, que o principal aliado da igreja nessa batalha é a pessoa do Espírito Santo. Como tivemos numa aula anterior, né, a questão do pentecostalismo, essa questão que foi até o presbítero Davi que teve a oportunidade de comentar também essa lição em si, né? Nós podemos observar que, a exemplo do ministério de Jesus, que foi claramente capacitado pelo Espírito Santo. Então, a pessoa de Jesus, nós não podemos esquecer que Jesus, ele é Deus, mas ele também tinha uma natureza humana, que nós chamamos dentro da teologia que é a natureza teantrópica, né? A natureza divina e natureza humana, formando a união hipostática. Então, Jesus, como Deus, ele não precisava ser capacitado para desempenhar o seu ministério, mas Jesus, com a natureza humana, ele necessitava. Jesus, homem, precisava dessa capacitação. Nós temos textos aqui, como Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 28, que vai corroborar com essa visão, onde Jesus expulsa ali um demônio de um jovem que estava ali cego e surdo, cego e mudo, perdão. E então ali os fariseus, as pessoas começaram a questionar Jesus, falando que Jesus estava fazendo isso através do poder de Beelzebul, né? E Jesus ele disse, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso ele mesmo serão juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então Jesus, ele foi sim capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar o seu ministério. Então nós também não somos diferentes, nós precisamos plenamente da ajuda, do auxílio, da capacitação do Espírito Santo para que possamos desempenhar a função de levar o Evangelho, principalmente tratando da lição de hoje, dessa janela 1040, porque sem a ajuda, sem o auxílio, sem esse revestimento de poder que nós podemos observar lá em Atos capítulo 2, fica impossível com as forças humanas nós conseguirmos lograr êxito nessa importante missão. Só para colaborar, Jesus disse, pelo Espírito, nós vemos a dependência também, como você bem colocou, o lado humano dele. Então ele era totalmente, tanto quando ele foi na sinagoga, eles deram o livro de Isaías, né? Estava escrito que o Espírito Santo me capacitou, a capacitação vem, a unção, ela vem como uma capacitação e uma potencialização daquilo que nós já temos, né? Então Jesus também precisou, como homem, né,
dessa capacitação e dessa dependência do Espírito. E a igreja, bem colocado ali, nem precisa, né, falar que nós somos totalmente dependentes. Totalmente. É interessante que, olhando para Jesus como homem, eu imito, como Deus, eu adoro, né? Glória a Deus. E é esse caminho, né? Então é uma verdadeira batalha. A gente está centrado na janela 1040, mas só abrindo esse comentário, né? É uma verdadeira batalha espiritual. Agora, no segundo subponto, Rodrigo, Paulo, assim, a lição vai tratar do que Paulo vai dizer, né? Nós, nessa batalha, devemos usar armas espirituais, ou seja, nós não podemos chegar lá com mísseis, podemos chegar lá com metralhadoras, né? Com o braço humano, né? Assim, vamos dizer assim, com a força do braço humano, mas é uma batalha espiritual. E eu gostaria que você comentasse esse ponto para a gente também. É verdade, pastor. Realmente, eu acho uma coisa importante a gente salientar que, primeiro de tudo, nós temos que identificar qual é o verdadeiro inimigo. Qual é o verdadeiro inimigo? E a Bíblia ela vai dizer, como o senhor mesmo comentou, né? Segundo o texto de Efésios, que o nosso inimigo não é a carne e o sangue, mas os principados, potestades. Então, o nosso inimigo é aqueles que está por detrás, conduzindo ali governantes, líderes governamentais, estão atrás dessas religiões, dessas seitas que estão aí lutando dificultando a entrada do evangelho a esses países. Então, realmente, a nossa luta são contra eles, né? São os humanos, os homens, né? Os seres humanos são meras ferramentas nas mãos do nosso verdadeiro inimigo, que é a figura de Satanás. É interessante que o apóstolo Paulo, ele faz aí um simbolismo, ele faz ali uma comparação, uma analogia, melhor dizendo, com algumas armas, com alguns utensílios, com a armadura, porque o apóstolo Paulo, a gente deve levar um pouco o contexto também, né, também em conta, que ele estava preso quando ele fez essa carta aos Efésios, estava preso na sua prisão domiciliar em Roma, cercado de soldados, e ele teve então a inspiração dada pelo Espírito Santo para então escrever essa carta, né? Então ele faz aí algumas referências. Por exemplo, ele usa ali cingidos os lombos do cinto da verdade, Efésios capítulo 6, versículo 14. E o que era esse cinto? O cinto era o que trazia a coesão à armadura, né? Então, quando se colocava o cinto, então deixava a armadura, o resto da armadura tudo bem ajustado para que não venha ficar folgado e, consequentemente, trazer ali algum ponto vulnerável. Então, o cinto era extremamente importante, fazia parte da armadura, né? E esse cinto, ele diz, o cinto da verdade. Então, o cinto mostra para nós que devemos estar, o cristão, o homem de Deus, a pessoa que está ali nessa missão de levar o evangelho, as pessoas devem estar sempre firmado na verdade, que é a palavra de Deus, né? Ela tem que estar cingida na verdade, que é a santa palavra do Senhor, né? Que não nos deixa ser enganados. E ele também faz outros pontos, como a vestida, a couraça da justiça, né? Que é o Efésios 6, 14, a parte B. E essa couraça era feita de couro e metal e protegia as costas e o tórax do soldado, protegendo os órgãos vitais. Então era colocada a couraça e protegia ali o soldado de algum ataque, de espada, seja de flecha, nos seus órgãos vitais, né? Então precisamos também estar sempre vestido a couraça da justiça. E o que significaria isso? Trazendo para nós, né? Essa justiça mostra que o ser humano está agora em uma condição aceitável diante de Deus por meio da justificação, e o nosso coração está protegido pela obra de Cristo. Então é interessante essa analogia que o apóstolo Paulo fez, que a justiça, nós temos que ter essa confiança de que nós estamos protegidos, mas não por nós mesmos, mas pelo que Jesus fez por nós na cruz, através da obra, né, redentora, através da justificação. Também tem outro ponto ali que ele vai salientar, os calçados nos pés da preparação do evangelho da paz, Efésios 6,15. E o soldado romano também deveria estar calçado com uma sandália de couro que demonstrava a prontidão, estar em serviço, sempre pronto para uma batalha, para um comissionamento, né? E assim também nós devemos estar sempre prontos para transmitir o evangelho, porque todos os dias nós temos pessoas em nossa volta, em nosso redor, que necessitam ouvir a palavra, e Deus conta conosco
para levar aí a palavra do Evangelho, as boas novas do Evangelho a essas pessoas. Também tomando sobretudo o escudo da fé, Efésios 6,16, que o escudo era feito de madeira, metal e servia como proteção. Da mesma forma, o cristão deve estar sempre com o escudo da fé para se proteger dos dados, das setas e armadilhas que o inimigo ele usa diariamente contra as nossas vidas. E finalizando já ali o capacete da salvação, que também era usado para proteger ali o crânio, a questão, né, um ponto muito vital, e nós devemos estar com o capacete da salvação, mantendo a nossa esperança sempre, o desejo de estar na glória com Cristo. Então, o cristão ele nunca pode permitir que coisas desse mundo, dessa vida, venham nos desvirtuar do sentido principal, que a nossa salvação estar um dia na glória. E por último, ele vai dizer sobre a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17, que a espada era feita de metal e era uma arma que servia tanto para a defesa como para o ataque, e assim como Jesus fez no deserto. Interessante, pastor Valcir e presbítero Davi, que Jesus ele usou em Mateus 4 a espada, né? Tanto para a defesa quanto para o ataque, na tentação no deserto, e Satanás ele usou ali de uma forma deturpada a palavra contra Jesus. Relativizou, e Jesus sempre usando a palavra, dizendo está escrito, está escrito, está escrito. Então, isso traz nossa memória, isso nos leva a pensar que devemos sempre estar assim vestido com essa armadura, sempre bem preparado para os ataques que o inimigo ele causa a cada um de nós. Glória a Jesus. É interessante que a própria leitura e o texto usado, né, Paulo vai dizer revestivos de toda. Né? Não é para usar só uma arma, ir lá e pegar algo, é para estar com o armamento completo, porque uma peça encaixa na outra. Né? Cada parte da armadura ela tem a sua função e ambas se completam. 2 Coríntios 2,11, a parte B, vai dizer que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Né? E João 3,8, a primeira de João, a parte B, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras e os ardis de Satanás. Então, glória a Deus por isso. Pensamos nessa questão da batalha, dessas armas espirituais, né, bem colocada aqui pelo irmão Rodrigo. Davi, agora nós vamos trabalhar aqui nesse ponto sobre essa batalha espiritual na janela 1040. E eu já vou deixar contigo, porque a janela 1040 eu quero que você fale sobre essa geografia, sobre esse espaço, né? Porque está ali, por que janela 1040? Por que esse nome? O que está ali, né, contendo? Né? Então, é a sua representatividade populacional também, porque tem muita gente ali dentro. Né? E eu quero usar como base o livro de apoio, que está muito bem explicado. É uma parte geográfica que tem 10 a 40 graus ao norte da linha do Equador e do norte da África até o leste da Ásia. Até, se você pegar a lição, né, a capa dessa lição, está ali a foto, e a janela 10 são os países que estão acima e abaixo da linha do Equador, que é uma parte geográfica em que a primeira vez que foi usado esse termo, né, foi por o missionário Luiz Bush durante a segunda conferência de Lausanne em Manilha, em julho de 1989. Essas são as regiões onde se concentra a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem 4 bilhões, isso é, 2/3 da população do mundo. Ali, o senhor bem colocou, é o berço das civilizações. Eu sempre não tenho como não voltar ao contexto histórico para explicar isso aí. Porque ali surgiu, das grandes religiões do mundo, 3 grandes religiões, né? Tirando somente o judaísmo e o cristianismo. Mas os restantes ali, das 3 que são grandes obstáculos, desafios para os missionários, é a questão cultural. Que quando a criança já nasce com um perfil inspirado pelo ambiente em que vive, influenciado pelo ambiente que vive, pela família e potencializado pela religião. Nós vamos falar aqui sobre as questões, né, de porcentagem, que eu já falei que é 2/3 da população, 71% são muçulmanos. Mas se nós pegarmos, né, a história do Islã,
que foi fundado em torno de 400 ou 500, não me recordo, depois de Cristo, como eles avançaram o território. O cristianismo perdeu, o budismo perdeu, o hinduísmo perdeu. Eles vão invadindo, vão transformando, fazem uma lavagem cerebral realmente muito forte para a pessoa sair de uma religião totalmente espírita, né? Para que venha a assumir um Deus monoteísta, sair do que? Do politeísmo para o monoteísmo. Eles são muito bem, eles conseguem mudar a mente através do quê? Através até da força, da tradição, do hábito. E isso é forte lá, é forte nessas regiões. 98% da população é hindu e 68% são budistas os que vivem dentro da janela. Aí tem a parte, né, pega uma parte da Europa, mas ali é o cristianismo, de grande maioria católica. Tá? Então, 82% dessa população da janela 1040 não são pobres, são de extrema pobreza. Abaixo, né? Abaixo da linha, e eles vivem menos, acho que está aqui dizendo, que eles vivem menos de $500 ano. Tá? Então, de R$2.500, eu acho que vai dar em torno disso, não sei quanto é que está o dólar. R$200 por mês hoje, se a gente pensar na nossa realidade. Então, é mais aqui. ou menos isso. Então, pouco demais. Pouco. E como vivem essas pessoas? Nós percebemos que elas se amparam a sua esperança na religião. Uma falsa religião. Uma religião que realmente não dá esperança. Cada vez mais pobre, cada vez mais guerra. Satanás, ele, como foi lido aqui, né, que ele cegou a mente do homem para que não chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Isso são coisas tão básicas para nós, mas tão cegas para eles. E nós vamos ver no decorrer aqui dos comentários falando sobre essa questão social que vai fazer, que organizações missionárias vão entrar, mudando ou tentando mudar esse quadro, né? Que é uma estratégia que elas conseguem. Tá? E para finalizar, meus irmãos, em termos de missionários brasileiros, apenas 6 atuam dentro dessa janela. Eu acredito que é 6%, né? 6% atuam dentro da janela. Eu gostaria de ler com os irmãos, né, Mateus 9, 37, só para fortalecer, colaborar com o que eu estou dizendo. 9, 37 e 38. 9, 37 e 38. E disse-lhe, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Né? Mas ele dá uma esperança, né? Dizendo: olhe, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos, é um desafio enorme, um obstáculo a ser superado, porque a gente, como muitas vezes a gente vê de fora, né, tem que se colocar dentro do, vamos dizer assim, desse bojo, nós entendemos algumas coisas. A gente fala dos missionários, não vão para lá, mas se coloca no lugar, o contexto, né, a violência, o medo. Sim. Então está também atrelado a isso. Então muitos deixam até de ir por causa desses obstáculos, né? E nós vemos missionários sendo mortos, de várias formas, enforcados, a tiros. Então, até invadem igrejas, tiram os pastores, matam, infelizmente, a paulada não só, mas a família. Então, causa um trauma muito grande na comunidade cristã. Aí os missionários deixam de pregar, mas o Senhor Jesus aqui diz: temos que rogar. É um campo a ser ceifado. É necessário estar, né? Mas é muito desafiador. Há países, sem citar nome de país, dentro da janela 1040, que o prazer deles é exibir cabeças de missionários. Eles decepam e exibem a cabeça dos missionários, e isso para eles é uma vitória. Então, assim, é muito chocante a gente olhar para essa realidade. Por isso, você, professor que está nos assistindo, e caro amigo, irmão que está inscrito no nosso canal, ore. E eu gostei muito de uma palavra que você falou no início: ter compaixão e sentir paixão e amor por essa região, porque tem um povo lá que precisa de ser alcançado pelo poder do evangelho transformador, né? Muito desafiador, né?
E a gente está caminhando, né, pensando, então nós estamos estudando hoje os desafios da Janela 1040 para você que está nos acompanhando, né, através do nosso canal no YouTube, demais plataformas digitais, e aí com a presença do presbítero Davi, com o operador Rodrigo, ambos aí amantes de teologia, mas sobretudo amantes do serviço e da obra de Deus, né? Se aprofundam no conhecimento, porém, sobretudo na área do serviço, de estar à disposição de Deus, né? O ponto 2 da nossa lição vai trazer os principais desafios da Janela 1040, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, os pontos vão ligando entre si, né? Porque eles vão se conversando, né? Porque a gente já tratou alguns desafios aqui, né? Mas eu elenquei alguns aqui que busquei até no livro de apoio, porque olha que interessante, os níveis de perseguição, Rodrigo, nesses países, conforme o site Missões Portas Abertas, olha só, 9 países desses com perseguição extrema. Extrema. As leis do país tiram toda a liberdade do cristão, levando à prisão, à tortura e morte. Isso é constitucional para eles. Tá Fica difícil você trabalhar, porque parte de cima. Bem, é um desafio um muito apoio grande. do governo. Exato. 16 com perseguição severa. Não há leis quanto à prática da religião, mas há perseguição por parte do governo, da família e da sociedade. E 25 com perseguição alta. Ou seja, quer dizer, é extrema, severa e alta, né? As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. E traça no livro de apoio, inclusive, a Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem uma prosperidade fenomenal, né, com a igreja, mas a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o evangelho neste início de século, conforme pesquisa elaborada aos anos aí pelo Missões Portas Abertas. Então é só você acompanhar pelos sites, né, missionários, e nos últimos anos a Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Você citou aí a questão da extrema pobreza, está muito claro aqui, né? É muita gente morrendo e essas fortalezas levantadas que só o poder de Jesus para destronar e a ação do Espírito Santo na vida do homem. Mas vamos lá então, cooperador irmão Rodrigo, pensando nessa necessidade humana que é colocada nesses principais desafios aqui, né? E aqui o comentarista ele cita alguns pontos, eu gostaria que você comentasse eles. Pastor, a gente pode observar que diante de tanto perseguição e barreiras para o anúncio do Evangelho nesses países, na Janela 1040, torna-se difícil também a ajuda humanitária, chegar recursos, chegar ajuda, porque nós sabemos que a igreja, né, a instituição e a denominacional, ela trabalha com ajuda, com doação, assiste, né, tem esse lado também. Claro que nós não entendemos que isso ele traz uma espécie de salvação, como alguns acabam pensando, né, que é meritório, mas nós sabemos que nós devemos praticar essas boas obras, assistir os necessitados. Então, devido a essa perseguição, a esses países serem aí tão difíceis de se pregar o Evangelho e levar o Evangelho a eles, torna-se difícil também aí esse auxílio humanitário chegar por parte das igrejas e assistir as famílias de extrema miséria, como os senhores relataram aí há pouco, né? Só que existem pessoas lá precisando tanto de auxílio espiritual como também o material, como o presbítero Davi disse, pessoas que sobrevivem com um valor irrisório, que não têm condições de se manter. E quantas vão morrendo de fome, na extrema miséria por conta disso, né? E é interessante que eu pude observar que é uma triste coincidência, que alguns desses países mais pobres do mundo são também os menos evangelizados. Olha só que coisa, né? Então, tem aí essa triste coincidência. Os países mais pobres do mundo que estão aí nessa janela 1040, né, eu vou citar alguns deles aqui, são também os que têm uma maior resistência à pregação do Evangelho. São também aqueles que dificultam a entrada do Evangelho. Por exemplo, a República do Níger é um país da África Ocidental e faz fronteira com a Argélia e a Líbia. O Chad, que é um país localizado na África Central, que faz divisa com Sudão e Líbia. E o Iêmen, localizado na extremidade sudoeste da Península da Arábia, faz divisa com a Arábia Saudita e Omã. Todos esses países que eu citei
estão na lista dos 10 países com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo. Estão na lista dos piores, né? Estão lá no topo da lista dos países com o menor índice de desenvolvimento do mundo. E o fator, claro, também por ter aquela grande população, também dificulta todo esse trabalho. Então, a gente pode observar que aonde chega o evangelho transformador, o evangelho genuíno, da palavra, da sã doutrina, acontece uma mudança, acontece uma transformação. Então, onde chega a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, acontece uma transformação, mas essa transformação não é somente no âmbito espiritual, não é somente a salvação, claro que é a mais importante, mas também isso se reflete materialmente falando, né? Então, onde chega o evangelho do Senhor, chega a libertação, chega a transformação de vidas, e eu tenho certeza que se esses países, né, abrissem para o evangelho, para a pregação do evangelho, consequentemente eles mudariam esses tristes dados, essa triste lista aí que nós podemos observar. Muito bem. Então, por favor, pode comentar aí, eu estou fazendo uma observação aqui. Esse caráter libertador do evangelho. O evangelho, quando ele entra, ele não só transforma o homem, primeiramente de dentro para fora, a questão espiritual, que é o principal, mas também aí vem refletido no exterior, mas ele tem um caráter libertador de amarras da religião, é o principal. O cristianismo é uma religião? Sim, é uma religião, mas ele está acima da religião, porque ele traz um caráter libertador e traz consigo, nessa embarca do cristianismo, prosperidade, coisa que esses países não têm. E você vê, né, que o Omar, os países que estão ali junto, perto das penínsulas, acho que é isso, das penínsulas da Arábia, onde acredito que tem mais combustível, né, petróleo. São países também, são ricos, mas não desenvolvem tecnologia para, pelo menos, angariar fundos para a necessidade da sua população. Por quê? Porque eles estão presos num sistema da religião. Agora, o evangelho, quando chega, ele traz a mudança. Como houve a reforma, tá? A reforma trouxe uma mudança também de pensamento para a época, saindo da Idade Média e entrando já para a idade, né, pós-reforma, a idade contemporânea, tá? A idade que trouxe as tecnologias da modernidade. Então, trouxe essa libertação. Quando o evangelho chega, ele muda o ser humano. Ele me mudou. Verdade. Quem me conhece, antes e depois, vê uma mudança muito drástica. Porque o evangelho faz isso. Traz também uma prosperidade, traz intelecto, isso é uma verdade, traz mudança de caráter, acima de tudo, mas também traz para nós uma prosperidade e uma perspectiva de melhor de vida. Não só para nós, como aqueles também. Quando o evangelho chega, a mudança é significativamente visível, né? Verdade. Isso é maravilhoso, né? E então a gente viu a necessidade humana, mas vamos pensar também no desafio da perseguição. Dentro disso você já está comentando, porque um dos aspectos que, olhando o ponto, olhando o livro de apoio e lendo, é a violência. O impacto maior dentro desses países chama-se violência. Ataques, mulheres são atacadas sexualmente de forma explícita e brutal, né? Sem legislar seus direitos, né? Para a gente, né? Num país laico, num país maravilhoso, abençoado como o Brasil, né? Nós olhamos para isso com repugna, né? Para eles lá isso é normal, né? Então, assim, há esse desafio da perseguição também, a necessidade humana, mas também nesse ponto tem esse desafio, né? Que a violência impera, né, Davi? Pois é, existe algumas religiões eles aprovam, né? Tipo estupro coletivo, por causa do hinduísmo, né? Deu na cabeça de um cara fazer alguma coisa, vai lá e traz uma barca de gente atrás dele. E isso não é penalizado. Por quê? Porque o país está embasado dentro da religião. Nós estamos num país laico, sim, porque o nosso país, apesar dos pesares, nós temos bases cristãs. Primeiramente católicas e depois protestantes, que trazem moralidade e ética. Nessas religiões não tem essa moralidade, ou supostamente uma moralidade discrepante, que muda. Então eles têm
esse apoio. Não há o Espírito para conduzir, porque eu falo Espírito Santo, para conduzir, para orientar uma pessoa assim, e ele acaba fazendo o seu bel prazer com o apoio da religião. O que eu quero dizer com isso? Dá liberdade para fazer o que quiser. Né? Invade a igreja, tiram as mulheres pelos cabelos, homens à base da violência, e o Estado não dá amparo para essas religiões. Melhor, não dá amparo para a religião cristã porque estão amparados em outras religiões. Eu sempre digo que o ser humano, a tendência do ser humano é sempre por ruim. Sempre por ruim. Satanás, ele molda o homem para sempre, cada vez mais longe de Deus. Tá? E quando se acha ainda amparo pelos que deviam te ajudar, né? Aí complica mais ainda. Não tem amparo, a polícia não ajuda. Então, veja bem, nesses países não há moralidade. A autoridade também já está atrelada à religião. E quem que é a maior religião? Ou é o hindu, ou é o islã, é o budismo. Então, fica difícil para... Ali o cara tem que ser crente realmente. E tem que ter convicção de chamada, né? Muito forte. Assim como até a minha irmã disse uma certa vez, está falando sobre martírios. Para nós ocidentais não temos visto isso. No início da fé protestante no Brasil houve muito caso, né? Agora nem tanto, mas há ainda, talvez pingando aqui ou acolá. Mas nós estávamos falando sobre isso. Quando você vive nesse ambiente de violência, certo? O martírio para o cristão genuíno se torna honra, e é realmente. Então, eles convivem e vivem respirando isso. Por isso que muitas vezes nós olhamos casos assim, sabemos, e diz como a pessoa se entrega, porque ele também está vivendo esse período, né? Ele está vivendo aquele momento. Para ele é honroso isso. Né? Então, até tem um vídeo de um pastor que eles colocam ele em uma forca e o alçam com um guindaste, mas ele sorri, porque ele estava se entregando, porque estava além, né? Além das possibilidades dele de se soltar, enfim. Ele saiu se entregando ao martírio, mas ele sabia que em alguns segundos estaria encontrando com o rei. Aquele sofrimento presente ali não há de se comparar. Isso que eu falo agora, com o peso, né? O peso da glória. Nós falamos uma vez no trabalho, aqui no programa Melhor Dizendo, sobre esse peso desta glória. É imensurável. A palavra grega para explicar o peso da glória é inexplicável, que é acima da excelência. Então, é só a eternidade revelará. Por isso que nós precisamos ter convicção de fé, né, Rodrigo? Sim, estar sempre vivendo para Jesus, né? É claro, nós estamos em paz, mas a gente vê esses momentos, e esses momentos realmente nos chocam e nos confrontam a verdadeira fé, né? Em quem estamos crendo, de que forma estamos nos comportando, né? Por isso que a Janela 1040 nos inspira, né? Verdade, pastor. E só corroborando com a fala do presbítero Davi, a gente pode observar essa questão de novo do Espírito Santo trabalhando também na vida de Pedro. Porque antes de ser então capacitado, revestido de poder, ele negou. E ele negou de forma veemente, até clamando maldição contra si. Né? Naquele momento, não conheço. E depois, posteriormente, não somente pregou a palavra, ganhou muitas almas. Um dos sermões dele, o primeiro sermão dele, depois quase 3.000 pessoas ali foram, né, se converteram, mas também morreu pela causa. Né? Então, assim, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, dotada por essa capacitação, por esse revestimento, e ela tem ali, de novo, essa palavra que o presbítero Davi disse, o amor pelas almas, o amor pela causa, ela se entrega, mas se entrega sem reservas, porque ela tem a plena convicção do que ela está fazendo, né? E isso é maravilhoso. A gente vê na igreja primitiva, né? A gente fala os pais da igreja, né? Que eram os discípulos dos apóstolos, da forma que eles se entregavam. Tem um fato acho que é Irineu, de Antioquia, não me recordo, certo? Que levaram ele longe para ele não ser martirizado no Coliseu, mas ele ficou bravo, porque tiraram a oportunidade de ele mais cedo ao céu, assim, tirar a oportunidade de ele se encontrar com o Senhor. Né? E quando ele foi capturado
pelos soldados romanos e colocaram ele na arena. Ele gritou bem alto quando os leões foram até ele: venham bestas feras, quanto mais próximo eu estiver dos vossos dentes, mais próximo estarei e perto do meu Senhor. O que faz uma pessoa pensar assim na morte? Que é essa entrega. Então, nós vivemos aqui no Ocidente, de uma forma, o nosso evangelho, nós temos que repensar. E que nível de evangelho nós estamos vivendo no Brasil? Aí, quando vem um pouquinho de arroxo para o nosso lado, aí nós até choramos, né? Mas nós devemos olhar para a janela 1040. E assim, a gente está muito midiático, né? Na verdade, qualquer coisinha nós estamos aí nas redes sociais, né? E nós deveríamos estar mais diante de Deus, né? Essa é uma grande verdade inerente, né? Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Verdade. Mas é importante pensar, você me inspirou a lembrar de um pastor da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, né? E Policarpo, a história vai dizer, é bem rápido isso, né? Que os soldados estavam com dó de matar ele porque ele era muito velhinho, né? Fiel a Deus, e eles falaram para ele: mas isso é só negar, né? Ele falou: não, por que eu vou negar esse Jesus que nunca me negou, né? Então, é o que vocês estão comentando, é o prazer de se entregar. Nós estamos falando aqui de sadomasoquismo, não é isso, mas é uma honra, a ação do Espírito Santo na vida do crente de se entregar, porque quanto mais perto as garras dos leões estiverem, mais próximo do meu Deus eu estarei, né? Diante dele. Isso é glorioso. Você que está nos assistindo, lição de número 10, né? O desafio da janela 1040. Nós pensamos aí primeiramente, né, na batalha espiritual chamada janela 1040, depois nós fomos para os principais desafios dentro dessa janela 1040, e agora nós vamos dar uma observada no ponto 3, que é estratégia para alcançar os países na janela 1040. Nós estamos aqui em São José dos Pinhais, da Grande Curitiba, cidade abençoada, uma igreja maravilhosa, né? Nosso pastor presidente de diretoria tem feito com galhardia, né, a condução desse trabalho, e Deus tem prosperado muito. Nós temos aí mais de 140 famílias espalhadas pelo mundo, né, de São José e mundo afora. Mas nós não conseguimos sentar e dizer assim: vamos mandar um casal de missionário para um país da janela 1040, ou recebemos um pedido de um pastor que está lá para ampliar o trabalho e nós vamos enviar um recurso, né? Você já citou, né? A dificuldade de chegar ao recurso, né? Nós não conseguimos desenvolver isso dado a perseguição, né? Mas há estratégias. Eu lembro de quando fiz um curso que você vai lembrar bem, talvez você lembre também, CTM, né? Centro de Treinamento Evangelista Missionário, Curitiba tinha, né? Muito bom. E a gente trabalhou muito essa ideia, né? E então não se envia um missionário lá para pregar o evangelho, você enviará um médico, um técnico de alguma área esportiva, um profissional de uma área, e através da sua profissão e a sua convicção de fé, ele vai desenvolvendo a palavra. Isso é muito desafiador. Eu acho lindo isso da parte de Deus. Eu acho magnífico quando Deus ele vê uma ferramenta e essa ferramenta entende, né, que ela pode ser usada dentro do campo que ele se formou e também como cristão. Isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Eu acho lindo isso. Os fazedores de tendas, é verdade. Glória a Deus, né? Então, assim, mas a primeira estratégia aqui que ele coloca, e é importante, né, é orando pela janela 1040. Quer dizer, orando em geral, mas orando em especial pela janela. E aí eu destaquei o versículo de Atos 12, né? Porque Pedro estava preso, e a Bíblia diz: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, nós que estamos aqui, se nós nos posicionarmos em oração, com certeza haverá libertação na janela 1040. Haverá transformação na janela 1040, né? Haverá mudanças, né, dentro da janela 1040, mas precisa de uma posição aqui, que às vezes, já foi comentado em entrelinhas aqui, a gente se acomoda no nosso sistema religioso, né? Eu falo por mim, né? Não falo por ninguém, eu falo por mim, a gente acaba se aformatando. Tá bom, é isso. Mas às vezes Deus requer um pouquinho mais de nós, né? Então, o primeiro desafio aqui, primeira estratégia, melhor dizendo, é a oração, Davi. E Rodrigo, se quiserem comentar algo sobre isso, fique bem à vontade. É verdade, pastor, é aquela coisa, né? Então, a missões é feita com os pés que vão, com os joelhos que oram, com as mãos que semeiam, né? Então, se de repente essa pessoa que está nos assistindo, ela não foi
vocacionada, chamada para estar ali. E financeiramente, como nós já pontuamos, o recurso também é complicado chegar até lá. Então, uma forma muito importante que nós não devemos abrir mão é a oração, né? E agora que nós conhecemos essas problemáticas um pouco de uma forma bem resumida, né, onde nós estamos tratando sobre a janela 1040, nós podemos sim, a partir de hoje, a partir desse momento, estar incluindo aí esses países, orando por eles, pedindo que Deus ele venha estar levantando missionários, que Deus ele venha estar criando situações para que o evangelho, para que a palavra de Deus, que é transformadora, ela possa alcançar tantas e tantas pessoas, bilhões de pessoas que residem nesse lugar e mudando aí a qualidade de vida delas e também ganhando elas para o Senhor Jesus, né? Eu linkei aqui alguns missionários que foram chamados ao longo da história, tanto para fazer missões, mas também gastavam muito o seu tempo ali, a sua vida em oração. Um deles foi o conhecido John Knox, ministro escocês do século XVI, e ele disse uma frase muito bonita. Ele disse: "Dá-me a Escócia, senão morrerei." O amor desse homem para com as almas, para com aquele país. Outro missionário bastante conhecido, John Wesley, do século XVIII, ele lutou pela Inglaterra apóstata. Outro também, William Carey, do século XVIII, ele lutou pela Índia e ele ajudou a erradicar a prática sati. Porque os habitantes daquela região, né, da Índia, eles tinham uma prática de fazer com que as viúvas fossem queimadas vivas juntamente com os seus maridos. Então, esse homem aqui, William Carey, esse missionário, ele foi um dos que combateu duramente aí essa prática sati, ajudando a erradicar essa prática naquele contexto que, como o senhor bem disse, coisas que são culturais, é difícil a pessoa ela sair, tirar essa raiz, né? Só mesmo através do evangelho pleno e puro sendo pregado. Hudson Taylor também no século XIX, onde ele fez missões no interior da China. Foi um desbravador que foi fazer missões ali no interior da China. E eu me lembro ali, estudando um pouquinho sobre na vida de Hudson Taylor, um fato curioso que quando ele chegou lá, as pessoas, por ele ser de outra cidade, de outro país, as pessoas não prestavam muita atenção no que ele falava, mas ficavam reparando a sua roupa, a vestimenta, e ele mudou isso. Então ele resolveu se vestir e cortar o seu cabelo igual aquele povo fazia. Fez a trancinha chinesa, se vestiu todo ali de chinês para ficar mais parecido com aquelas pessoas e funcionou. E aí o tempo que ele ficou lá, muitas e muitas pessoas foram ganhas para Jesus, né? E claro, não podemos deixar de citar também o Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram no Brasil aqui no século XIX e trouxe aí para o Brasil, né, então aí a Assembleia de Deus, onde ela foi aí fundada, e louvamos a Deus pela vida de todos esses homens aqui. E uma frase de Oswald Smith, ele disse assim: "Se Deus quiser a evangelização do mundo, e você recusa-se a apoiar missões, então você se opõe à vontade de Deus." Direto de Deus, exatamente. Então, olha, é uma frase que nos choca, mas é a verdade. Porque se a vontade de Deus, conforme a Bíblia diz, é que todo homem seja salvo, Deus quer, e que o evangelho seja pregado a todas as nações, e nós, como Igreja de Cristo, não fazemos nada a respeito, e às vezes até criticamos pessoas que estão dispostas a fazer, então nós estamos se opondo à vontade de Deus. E isso é grave, né? Então, e olhando aí brevemente a vida desses homens e o que eles fizeram, eu posso ver duas coisas em comum com o ministério de Cristo. Eles tinham uma vida de oração e eles tinham um amor pelas almas. Então, essas duas coisas, elas são fundamentais para que o Evangelho de Cristo seja pregado, inclusive, né, como nós estamos estudando a lição hoje, a janela 1040. Então nós temos que ter uma vida de oração, incluindo essas pessoas, incluindo esses países, pedindo a Deus que Deus ele venha estar enviando missionários, levantando pessoas, né, para trazer aí uma mudança na vida nessa região.
e também ter amor por essas almas. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Verdade. Então isso a gente pode observar, muitas vezes pessoas ficam muito apáticas em relação ao sofrimento dos outros, em relação aos problemas que as outras pessoas estão vivendo. Muitas vezes ela só está preocupada com se ela está bem, se ela está salva, se ela está na igreja, glória a Deus. Meu irmão, se outra pessoa não está, aí não é problema meu não, mas é problema nosso sim. Nós temos que orar, nós temos que fazer alguma coisa para que o amor de Deus, o amor de Cristo, venha também se revelar a essas pessoas através da mensagem do Evangelho. Glória a Deus, né? Você citou o John Knox, né? E eu tenho uma frase que eu guardo no coração da Rainha Maria, que era a rainha da Escócia, né? Era tão evidente a oração dele que ela dizia que ela tinha mais medo dos joelhos no chão de John Knox do que todo montado da Inglaterra. Verdade. Ou seja, ela temia mais a oração daquele homem do que os exércitos, né? Então ela declarou essa mensagem, né? Então assim, olha o poder influenciador da oração, né? Só para falou sobre qual o nome do missionário que foi para a China? Hudson Taylor. Hudson Taylor. Ele, interessante que ele se ambientou, mas ele não se aculturou. Aí que está uma diferença muito grande. Muitos não conseguem, muitos missionários fracassam nesse ponto, de se ambientar. Quando eu falo ambientar, não é tomar forma do mundo e aceitar o pecado, não. É o ambiente. Né? Eu aprendi isso no Ibadep. Tá? Aí, fazer uma propaganda do nosso Ibadep. O missionário, ele fracassa nesse ponto, alguns fracassam nesse ponto, que não se ambientam, achando que se ambientando vai se aculturar, né? Então há uma diferença entre aculturar e enculturar, que é o caso. Ele se ambientou-se para que pudesse enculturar, pregar o Evangelho. E muitas almas foram salvas porque ele se ambientou com o lugar. Né? Ele não entrou dentro. Tem um amigo meu que fala que estava falando sobre essas questões de cultura. Ele falou, em tal lugar é cultura, mas ele falou, me chamou a atenção a palavra cultura pecaminosa. E realmente, essa questão, né, do William Carey, né, o pai das missões modernas, que ele realmente mudou algo milenar. Ele mexeu com a Constituinte, porque, quando eu disse antes, o governo da Índia era atrelado, e é atrelado ainda na religião, mas ele conseguiu. Então, você vê como o poder do Evangelho, voltando lá na minha fala anterior, ele não só ele traz uma transformação no homem, a sua vida espiritual, mas também ele traz uma mudança exterior, que o senhor comentou, né? Aquela coisa que vem, aquela barca que traz o Evangelho, aquela mudança, aquela característica libertadora. É verdade. O William Carey, pai das missões modernas, é tão desafiador, porque eu vou até depois deixar no final a recomendação do filme, Chama na Escuridão, mas eu gosto muito de ler a história dele. E não é uma história linda da família, o sofrimento que ele tem com a família, mas hoje em Serampore tem Universidade William Carey, faculdades, centenas de escolas William Carey, né? Então o que ele plantou ali realmente naquela região. Verdade. Ele traduziu a Bíblia, né? O Novo Testamento tem mais de 40 dialetos em uso ali. Então, pode ver como uma ferramenta, por isso que eu acho maravilhoso de Deus. É essa ferramenta que Deus escolhe. Sim. Né? Paulo, a gente vê tudo isso. Então, ele deixou uma vida próspera, entre aspas, né, assim, nos Estados Unidos, né, na sapataria, para seguir esse amor. Né? Por isso que o nome do filme Chama na Escuridão, né? Aquele ardor, mas sem saber para onde... pastor, é verdade. E interessante, o senhor tocou nesse ponto, que ele abriu mão, ele deixou ali uma vida confortável, estável, que ele poderia falar assim, não, eu vou ficar por aqui, mas eu vou orar por eles e... Né? Eu ajudo ali financeiramente, mas o chamado dele, ele entendeu o chamado, o propósito dele. Isso é interessante. E então é interessante porque ele foi logo para a Índia, né? Deus mostrou para ele ir lá. Então, muitas vezes a pessoa lá, né, alguns pseudo-missionários, né, falam, não, eu tenho chamado para ir para Orlando. Tenho chamado para ganhar o Mickey, a Minnie ali. Ele é mais ou menos. Mais ou menos, mas não, né?
Deus, ele quando chama, Deus ele conhece a intenção do coração. Se a pessoa ela está querendo ali mais tirar algum proveito, vendo algum proveito nisso, ou realmente a intenção do coração dela é almas, é se dar, porque o evangelho é abrir mão, né? A mensagem da cruz, Jesus falou, aquele que não nega, tem que negar a si mesmo, todos os dias. Então nós temos que se negar e abrir mão. Foi o que, como o senhor mesmo pontuou aí, o que ele fez, abriu mão daquela vida confortável e foi até a Índia. Então, e dentro dessas estratégias, né, da oração, que é a primária, né, ele traz aqui a questão da ação social e também a ação médico-missionária. Né? E aí nós vamos abrir aqui para comentar isso aí em geral, né, desses pontos, porque se chega o evangelho lá e a gente vê os Médicos Sem Fronteiras, né, com um trabalho muito bonito lá dentro. Então, assim, acessem o Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, ou o CEMIPA, né, também, que vocês vão poder observar esse... Está por dentro do assunto, exato, trabalhos que estão sendo feitos nessas regiões e, assim, são trabalhos profissionais, são profissionais que abdicam da sua profissão em países abertos ao evangelho para irem para essas regiões fazer missão. E isso é maravilhoso, né? Aí você falou sobre países que ajudam, né, a abrir essa fronteira para o evangelho. Eu vou trazer para o nosso aqui, né? Para o nosso Brasil, ainda Brasil colônia, né? Ainda tendo lá a França querendo invadir Portugal, lá com Napoleão, enfim. Inglaterra vem e eu te dou apoio. Aí Portugal pediu apoio. Não, eu te dou apoio, só que tem o seguinte, né? Os reis, eu não sei se era a rainha ou o rei, é o seguinte, eu lhe dou a estabilidade nos portos, só que você tem que abrir as fronteiras para o evangelho protestante entrar. Estratégia. Sim. O que aconteceu? Fizeram uma carta, 1800 vai por lado e tal, assinada pelo imperador, acho que é Dom Pedro II. Então, e aí sim, entra, já havia investidas antes, protestante, mas agora tem a liberdade, aí vem a igreja anglicana, e logo vem vem novamente, porque a igreja presbiteriana já tinha vindo e tinha sido expulsa, mas elas voltam com força. Porque agora tem amparo. Batista, né? Exatamente, agora tem amparo legal. Então, pegando nessa linha, quando tem esse apoio organizacional do Estado, os países, mesmo sendo fechados, ele vê com outros olhos. Né? Porque a autoridade é maior, vem de cima. Aí vem Médicos Sem Fronteiras, né, outras organizações não governamentais, mas por trás tem ali missionários formados dentro de uma profissão para trabalhar, mas também traz o evangelho consigo. Tá? Eu quero ler aqui que um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização eficaz. E para mim encerrar aqui, eu quero ler Tiago, né? Um texto muito conhecido e até meio controverso, porque muitas vezes a gente não estuda o contexto todo. De verdade. Né? Tiago 1:27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações ou nas suas necessidades e guardar essa corrupção do mundo. Nada mais que aqui. Há necessitados aqui em 1:27 de Tiago, como também há nesses países. E eu fui estudar a religião aqui, né, tem o caráter, tá? A palavra grega tem um caráter de religião, mas não no sentido literal que nós conhecemos, religião tal, e sim a manifestação da adoração, né? Tresque, que é se manifestar na sua devoção. Diferente do que nós pensamos, é uma religião, é o cristianismo, é hinduísmo, não. É aquela, ele está dizendo, Tiago, assim, o seguinte, olha, vocês têm que manifestar a sua religião de dentro para fora, espontânea, voluntária, no sentido, né, que tem outra palavra, está atrelado também a tresque, eusebeia, que é devoção, piedade. Olha que interessante isso, resposta do coração a Deus. Manifestação da vontade de servir a Deus voluntariamente. É isso que ele está dizendo aqui. Não é apenas algo exterior, mas tem que ter a motivação. Qual a sua motivação? Amor, as viúvas, necessitadas. Então,
é longe daquilo que a tradição traz, que a religião tradicionalista traz. Tá? Então nós temos que rever os conceitos sobre como nós servimos a Deus para podermos alcançar esses povos. Quem tem condições, ajude, como você disse, o modo, contribua. Quem tem vontade e vocação, não basta ter vontade, tem que ter vocação. Ele só quer, tem que ter vontade só para Disney, para Orlando, mas ele não quer ir pregar na... apesar que na África estão se barrando missionário, mas outros, Janela 1040, né? Sabe outro parênteses aqui, depois nós fechamos. Hoje a Europa necessita. A Europa necessita de missionários. E tá? como está necessitada. Então volta aqui. Que era o berço, né? O berço protestante. Então nós temos que acabar com essas amarras da religiosidade. E sim, a verdadeira religião que Tiago está escrevendo. Porque aquele Tiago, ele está escrevendo, né, que é uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento, ele está escrevendo a um povo judeu. E o povo judeu nada mais, nada menos, era um povo legalista, tradicional. Eu falei, olha, a região de vocês não tem que ser legalista, tradicional. Tem que ser pura e sincera, que vem do coração, que brota como resposta ao amor de Deus. Então, né? Então expressa esse amor visitando as órfãs. Tiago, irmão do Senhor, se fosse na ordem cronológica, seria o primeiro livro do Novo Testamento, né? Primeira carta, né? Até, né, só para conhecimento, ela não é os eruditos não dizem que é uma carta, e sim, são várias homilias, sermões, que eles ajuntaram e formaram um modo, um manual, né, da primeira igreja. É maravilhosa essa carta, né? Então, assim, a ação social e... Contigo agora, Rodrigo, médico missionário, né? Essa ação médico missionária. A gente citou Médicos Sem Fronteiras, mas tem tantas outras. Tem tantas outras. Eu lembrei aqui, né, quando eu fui estudar a lição, eu lembrei aqui de um médico, né, que já foi citado em umas aulas anteriores, o famoso David Livingstone, um médico explorador missionário britânico, que viveu no século XIX, que ele foi um desbravador na África, né? E a gente pode ver que ele era um médico formado, ele tinha formação em medicina, e ele usou dessa formação que ele tinha para chegar até ali o povo africano e propagar a mensagem do evangelho àquelas pessoas. E claro, quando ele falou que ele iria para lá e contou ali para algumas pessoas esse desejo do coração dele e o plano dele de estar indo para lá, com certeza muitos ali falaram, olha, ali tem pessoas ali, pessoas que canibais, você vai ser devorado, eles vão te matar, eles vão te destruir. Mas o interessante é que conta a história que ele apontou justamente para aquele texto de Mateus 28:20 e falou assim, olha, Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a palavra de um cavaleiro, ele é fiel. Ele vai estar comigo ali, né? E a gente sabe a história, mesmo as lutas que ele passou, quando ele chegou lá na África, um leão atacou ele ficou ali com um problema no braço por causa disso, mas ele não desistiu, perdeu a sua família por conta da malária, que era na época que estava ali uma epidemia assim, muito grande, né, de malária lá naquele lugar, mas ele não virou as costas, ele não regrediu, pelo contrário, ele perseverou durante toda a sua vida, tanto é que morreu, né? Ele morreu em solo africano e foi encontrado ali, diz a história, que ele foi encontrado de joelhos, orando, né? E ele é até tão bem visto pela Inglaterra naquela época e tão reconhecido que ele foi enterrado com honras na Abadia de Westminster, em Londres. Então, ele teve um funeral, ele teve ali um reconhecimento da rainha por conta de tudo aquilo que ele fez, né? E interessante que os médicos com missão, que é um projeto que conta com apoio, né, da CGADB e suas convenções na formação e envio de 500 médicos até 2030. Então, eles têm esse projeto, que até 2030, né, os médicos com a missão de enviar principalmente para os países da Janela 1040, cerca aí de 500 médicos missionários. Que coisa interessante, que coisa linda. É lindo isso daí, maravilhoso. Então, assim, é algo que já está sendo realizado desde 2016, onde nasceu aí esse projeto, né, dos médicos com uma missão, né, quem quiser depois
dar uma pesquisada, vocês vão, pelo site mesmo, Médicos com a Missão, vocês vão ver aí na íntegra, né, o relato. E eu separei aqui as palavras, né, do diretor do projeto, pastor Sérgio Medeiros Alves. Ele diz assim, ó, que ele essa missão nasceu no ano de 2016 e o seu propósito é proporcionar a outros jovens a mesma oportunidade que eu tive para estudar e ir às nações. Ele falando, tá? Queremos proporcionar aos vocacionados toda a estrutura necessária para que eles possam realizar seus estudos e ter uma formação missionária e médica, construindo assim um verdadeiro exército de missionários médicos. Já contamos com 13 vocacionados em processo de formação para irem aos países da Janela 1040. Nosso ideal é ter até o ano de 2030 500 missionários médicos espalhados em diversos continentes e em primordial entre os povos não alcançados. Aí, palavra do diretor do projeto, pastor Sérgio Medeiros Alves. Então, é muito interessante, né? Então, obviamente, nenhum país desse fechado que resiste ao evangelho vai receber de braços abertos ou um missionário que vai se declarar que é um missionário. Então aí temos que usar estratégias, como o senhor mesmo disse aí, usar estratégias para levar também uma ajuda social, mas também levar uma ajuda espiritual, que é a palavra de Deus, sim, porque é ela que realmente transforma e que traz vida. Glória a Deus, né? Pastor Sérgio Medeiros Alves, nós congregamos junto em Colombo. Olha que Fomos maravilha. separados a presbítero junto. Que bênção. Conheço ele, que bênção, né? Eu ver o projeto tão maravilhoso que ele tem, né? Pastor Sérgio Medeiros, que é uma bênção, né? Um médico de formação e um homem de muito caráter, por sinal, né? Um crente, né? Crente. Queridos irmãos, a você que está nos assistindo, Desafios da Janela 1040, quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Davi, enriquecer essa lição, o cooperador irmão Rodrigo, obrigado, Deus abençoe o comentário de vocês, foi muito bom, né? E não vou dizer pena que temos que encerrar, né? Mas a gente tem que deixar um pouquinho para a próxima, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero deixar antes, William Carey, o pai das missões modernas, o filme está no YouTube disponível, é Uma Chama na Escuridão, Chama na Escuridão, e também uma mensagem importante, se você quiser acompanhar, pastor Mário Freitas, ele tem um ministério no Sudão, a mensagem é Araão ou Mohamed. Essa mensagem é maravilhosa, né? Então fica aí 2 recomendações para você acompanhar um pouco desse trabalho. Deus abençoe a você que esteve conosco durante essa programação, né? Quero deixar aqui o convite para você assistir a próxima aula, 11ª aula desse 4º trimestre, Missões e a Igreja Perseguida. Nós vamos dar sequência a esse assunto, né? Você pode assistir essa programação, ela vai estar disponível para você pelo Facebook e pela YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também no Instagram, EBD_SJP, e também pela TV Mão Amiga, canal 524 NET Claro, e também nas plataformas digitais, terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas. Quero pedir agora ao presbítero Davi para nos despedir com a palavra de oração nesse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, diante da sua presença bendito nós seja estamos. o teu nome, Senhor. Essa aula foi, Senhor, te damos libertadora, vamos sim, dizer Pai. assim. Nós temos que rever, Senhor, nossos conceitos, sim, para Pai. o melhor andamento da tua obra. Sim, ter um Pai. olhar mais apaixonado, um olhar com a Glória sua a ótica. Deus. Pai, nós estamos intercedendo também pelos países da Janela 1040. Sim, Pai. Que tu dê estratégia, que abra corações, Senhor, que possam investir nesse trabalho e pessoas vocacionadas, direcionadas, Senhor, por Ti para esse trabalho. Assim nós pedimos em oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, um coração com Cristo é um missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário.